Vou trazer um áudio aqui. Gostaria que você prestasse bastante atenção. É uma profecia do Bolsonaro em março, tá bom? Lembrando que eu estou utilizando só o áudio que é criado por IA, para eu não precisar assinar como IA. E esse áudio tem a produção da nossa família ANCAP, tá bom? E está disponível para quem quiser utilizar esse áudio, porque esse é o nosso tema da campanha, porque nós já sabíamos tudo o que iria acontecer. É um pouquinho grande, mas eu gostaria que você prestasse atenção até o final para não ter nenhuma dúvida de que ele já sabia o que iria acontecer. Como presidente, ele tinha a agência de inteligência em mãos, e agora nós vamos trazer toda a história conforme foi relatado por ele antes dele ser preso lá no podcast, e eu tenho certeza que vai te surpreender também. Vamos escutar. Em março deste ano, o ex-presidente sentou para uma longa conversa com Igor no Flow Podcast. E em um determinado momento, em um tom que misturava desabafo com uma certeza fria, ele disse o seguinte: se me prenderem, vou me matar? Não. Eu não tenho a menor dúvida que vou ser envenenado, menor dúvida. Na época, para muitos, aquilo soou como um exagero, como uma retórica, uma forma de se vitimizar. Mas agora, com ele efetivamente atrás das grades, por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, essa declaração ganha um peso completamente diferente. Ela deixa de ser uma figura de linguagem e se torna uma preocupação real, uma possibilidade que agora assombra milhões de brasileiros. E por que ele teria essa certeza? A gente precisa entender a lógica por trás do raciocínio dele, que ele mesmo explicou na entrevista. Ele disse que, para o sistema, para os seus inimigos, ele preso dá dor de cabeça. Ele se torna um preso político, um símbolo de resistência, um mártir vivo. Cada dia dele na prisão é um lembrete da injustiça. É combustível para a oposição. Mas, e ele morto? Ele morto, nas palavras dele, seria a eliminação do problema. Um homem morto não fala, não lidera, não inspira. A morte dele seria, para o sistema, a solução final. E quando a gente olha para a história, a gente sabe que essa não é uma preocupação infundada. A gente já viu o que aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog. A gente já viu o que aconteceu com o prefeito Celso Daniel. A gente sabe que nos porões do poder, quando os interesses são grandes demais, a vida humana às vezes se torna apenas um detalhe. A prisão do ex-presidente, que já era um absurdo na sua forma domiciliar, agora se torna ainda mais grave. E a justificativa que o ministro Moraes teria usado para mandar ele para um presídio comum é, ao que tudo indica, tão frágil quanto as acusações que o levaram à condenação. A alegação seria a de que o Bolsonaro estaria planejando fugir para a embaixada dos Estados Unidos. Onde estão as provas disso? Qual é o fundamento para uma acusação tão grave que justifica tirar um homem de 70 anos, com um histórico de saúde extremamente delicado, de sua casa e jogá-lo em uma cela? O que me parece é que essa justificativa foi apenas o pretexto que eles precisavam para dar o passo final, para realizar o sonho que eles acalentavam há tanto tempo, de ver a foto de Jair Bolsonaro como um presidiário comum. É humilhação como política de Estado, é a tentativa de quebrar não apenas o corpo, mas o espírito do seu maior adversário. E é nesse contexto que a profecia do envenenamento se torna tão aterrorizante. Porque agora ele não está mais sob a proteção de sua casa, cercado por sua família. Ele está sob a custódia total do Estado. Um Estado que, hoje, é controlado por seus maiores inimigos políticos. A segurança dele, a comida dele, a saúde dele, tudo agora está nas mãos das mesmas pessoas que o perseguiram de forma implacável nos últimos anos. E se acontecer alguma coisa com ele lá dentro, o que eles vão dizer? Que foi um mal súbito, que ele já tinha saúde frágil, a desculpa pronta. É por isso que a fala dele no Flow Podcast é tão importante. Porque ela é um aviso. É ele dizendo para o Brasil e para o mundo: se algo acontecer comigo na prisão, não foi um acidente. É ele colocando uma camada de proteção, a única que lhe resta, que é a da exposição pública sobre a sua própria vida. E a gente precisa lembrar que a vida dele já foi alvo de uma tentativa de eliminação. A facada de 2018 não foi um acidente. Foi uma tentativa de assassinato. E ele mesmo, na entrevista, descreve o milagre que foi a sua sobrevivência. Os médicos disseram que, de cada 100 casos como o dele, apenas um sobrevive. Ele sobreviveu. E essa sobrevivência para ele e para muitos de nós tem um propósito. Um propósito que, ao que parece, continua a incomodar muita gente. A gente vê na mesma entrevista ele mostrando as cicatrizes, falando das múltiplas cirurgias, da bolsa de colostomia, das dores, das sequelas que ele carrega até hoje. É o retrato de um homem que foi quebrado fisicamente, mas que se recusa a ser quebrado moralmente. E é essa resiliência, essa força, que tanto apavora os seus adversários.
Eles acharam que, ao torná-lo inelegível, o eliminariam politicamente. Não funcionou. Ele continuou a ser a maior força da direita, o maior eleitor do país. Eles acharam que, ao condená-lo e prendê-lo em casa, o silenciariam. Não funcionou. A sua imagem, a sua influência só cresceram. E agora, ao jogá-lo em uma prisão comum, eles acham que vão finalmente destruí-lo. Mas eles podem estar, mais uma vez, cometendo um erro de cálculo monumental. Porque a imagem de um homem doente, de um idoso, de um ex-presidente da República sendo jogado em uma cela por seus inimigos políticos não é uma imagem de força do sistema. É uma imagem de tirania. E essa imagem ecoa não apenas no Brasil, mas no mundo. Então eles acham que vão conseguir apagar a imagem dele, não é? O seu Tarcísio, o seu Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o seu Kassab, não é? Já estão brigando achando que ele está fora do jogo. Só que eles estão esquecendo que depois de mito você vira um mártir, né? E esse é o medo de todos. Agora, sem a Michelle do lado para cuidar, para dar a sua alimentação, o seu remédio, ele ficou vulnerável para que essa profecia fosse cumprida. Já agora há pouco já foi mantida a prisão dele naquele primeiro caso onde ele foi julgado no tal de golpe de Estado com senhoras de 70 anos, com vendedores de algodão doce, com pessoas com bandeiras e com bíblias nas mãos, sem nenhuma arma serem apreendida, não é? E agora eles conseguiram fazer o que eles queriam. Minha opinião, somente aquele habeas corpus que está lá, de uma senhora que conseguiu interpretar a lei e foi para a segunda turma. A segunda turma pode absolvê-lo? Pode absolvê-lo e também como a todos. E também o processo de anistia, né? O projeto de lei, o PL da anistia, que vai estar todo vapor no Congresso Nacional para que possa ser colocado em votação o mais rápido possível e deixar o povo resolver se quer perdoar ou não, porque eu tenho certeza que 90% é o sonho de todos os brasileiros. Tirando aquelas pessoas ruins, que agora eu falo por mim, quem apoia esse tipo de barbaridade é somente, quem apoia o ladrão, né? É somente ladrão, bandido, corruptos, pessoas sem caráter, pessoas que não têm Deus no coração, pessoas que já está vendido a alma para o homem lá de baixo. Então fica aí, esse vídeo é para compartilhar bastante mesmo, para as pessoas verem que ele já sabia que isso poderia acontecer. Ele foi muito real, muito honesto conosco, ele segurou até o final, não correu, não fugiu, teve várias oportunidades, mas eu tenho certeza que ele chegou onde ele queria chegar. Mostrar para o povo brasileiro que ainda é preciso resgatar o patriotismo. Eu sou fã, né, do mito do presidente Bolsonaro e estamos aqui esperando, aguardando diretamente lá de Brasília, da nossa base aliada, as ordens para que nós possamos fazer aquilo dentro da lei. Claro que vai chegar a hora que nós não vamos aguentar mais jogar nas quatro linhas. Vamos que partir para cima, igual aconteceu lá no Nepal e em outros países. E eu tenho certeza que um chamado por parte deles, com um líder na frente, obviamente o povo do bem vai atender esse chamado. Enquanto isso, vamos orar, porque nenhuma arma feita para você prosperará. Isso está na Bíblia. E se a gente orar, a gente consegue espantar todos os males que estão ao nosso redor. Espero que compartilhe esse vídeo. Pode cortar minha voz, jogar só o áudio, porque o que importa é a mensagem que ele passou para a gente e a profecia que ele quer que nos entenda. Força, capitão, estamos contigo. O povo brasileiro de bem está contigo e com toda a sua família.